Pode ir. Queridos ouvintes da Rádio Falações Web, eu tenho aqui a honra de uma entrevista com o nosso querido escritor e doutor Saulo Barreto. Nós iremos falar um pouco sobre a vida e obra de George Orwell. Ele tem uma expectativa de um trabalho fabuloso, que na verdade ele já está com esse trabalho no mercado, né? Um livro, né? E nós estamos aqui para bater um papo de forma bem discreta, bem amigável e transparente. E outro, nós vamos aqui conversar com alegria, com transparência, feliz, né? Falando de tudo que a gente julgar conveniente, importante, para que os ouvintes possam estarem aí felizes com a nossa sexta-feira 13. Bom dia, querido amigo Saulo. Bom dia, ouvintes aí da rádio. Eu queria que você conversasse ou falasse um pouco para a gente aí, meu irmão, sobre quem é Saulo Barreto, o que ele faz, de onde ele vem, para onde ele vai. Com você, Saulo. Precisa ou não? Você precisa, pessoal da rádio, escutar. Certo. Pois é, Sanches. Satisfação estar aqui falando para a sua rádio. Antes de mais nada, eu já queria te deixar aqui o livro, né? Que nós vamos falar sobre o autor. Ótimo. O livro, bacana, né? Agradeço aí pela oportunidade. Esse autor aí que fala muito sobre o tempo que a gente está vivendo. Você está vendo aqui, George Orwell, Contra o Totalitarismo, de Saulo Barreto Lima Fernandes. Com vocês. Ok. Então, Obrigado, Saulo. falar de mim, né? Acho que eu sou assim, uma pessoa muito resiliente, né? Eu cheguei aqui em São Luís, eu não tinha praticamente nada. Morei em situações assim precárias mesmo, difíceis, tem que fazer faculdade, trabalhar. Então, a resiliência, né? Acho que tem que ter a resiliência, né? Eu nunca me abati, nunca deixei me abater, né? Por mais que tivesse as dificuldades e tudo, eu sempre busquei, eu sempre tinha ali dentro de mim, né? Algo que, né, que me motivava a permanecer e continuar. Então, praticamente, eu sou o único da família que chegou no doutorado, né? Doutorado em literatura, que eu comecei toda a minha formação, assim, estudando parte muito das questões sociais, né? Da política, do direito, mas aí a literatura me pegou, né? Já no mestrado, eu consegui entrar no mestrado para literatura. E hoje eu estou fazendo doutorado e a graduação em literatura, né? Para fechar essa, né? A tríade, né? Bacana. Então, é isso. As dificuldades, me passando fome, essas coisas todas. Hoje, eu posso dizer, né? Na minha família, a minha família, né, só formada quem tem é minha mãe, meu pai não era formado. Trabalhava ali no inox e tudo e tal. E aí eu fui entrando, a literatura foi uma grande, assim, né? Divisor de água na minha vida, uma coisa que me deu muita esperança, que me jogou para frente. E adoro ler, adoro estar com os livros. Esse autor, né, contemporâneo, é um dos autores, daqueles autores, tu sabe que tu é escritor, tu lê muito, tu é poeta. Tem autores que a gente se identifica mais, Identifica, né? verdade. Pelo fato dele ser um autor contemporâneo, então a gente se vê muito, né, nele, a gente se vê muito vivenciando o que ele falou, o que ele disse. E pelo fato de ele ser do tempo moderno, século XX, né, se tem muita coisa sobre eles, né, sobre a pesquisa, né? Antigamente, sobre Homero, praticamente dizem, né, especula até que ele não existiu, né, pelo fato de ser muito antigo, de não se ter registro e tudo e tal. Shakespeare, da mesma forma, porque são muito antigos, né? Uhum. Filósofo da Grécia nem se fala, não tinha registro de cédula de identidade, essas coisas todas. Então, num autor desse, a gente tem essa vantagem, né? Já tem um registro fotográfico, ele não tem vídeo, Verdade. Infelizmente eu não tenho nenhum vídeo dele. É mesmo? Apesar dele ter trabalhado como jornalista na BBC, né? Uhum. Ele trabalhou como jornalista, ele é um dos papéis que ele tinha. Só tem registro fotográfico, né? O que ele escreveu, né? E os registros, né, de documentos, essas coisas, tudo. E a documentação dele é ampla na internet, tem muita coisa sobre ele, tem um instituto dele, né, que o filho adotivo dele leva para frente. Então é isso. E Saulo, deixa eu te fazer só uma consideração. Eu falei sobre a tua origem, né? Perguntei sobre a tua origem. Você é de qual cidade? Você é do Maranhão mesmo, no interior do Maranhão? Só pode dizer. Não, no caso eu sou de Teresina, né? Teresina. Nasci em Teresina, aí vim pra cá, tipo aquela história que Abraão, que Deus falou para Abraão, né? Sai de tua terra, de sua parentela e vai para onde eu te mostrar aí. Foi mais ou menos isso. Bacana. Eu sempre gosto de entender um pouco da história das pessoas para que a gente possa, né, avançar. Falando sobre a sua obra, George Orwell contra o totalitarismo, né?
Eu queria que você me falasse um pouco sobre o que atraiu na figura do Eric Blair para torná-lo protagonista de sua obra. Você... Então, Sanches, antes de entrar assim da questão, né, da obra dele específico, né, acredito que a gente pode até falar da vida dele, né? Okay. Até porque a gente vai ver muito da vida dele, né? Nas tuas obras, na tua poesia, se a gente for ler nas tuas crônicas, né, naquela trilogia, se a gente for ler, não tem como o autor se desvencilhar. Com certeza a gente vai encontrar muito do Sanches ali, né, na poesia, certo, verdade. Na interpretação e tudo. Eu acredito até que se o escritor fugir um pouco disso, até para ele é bom, né? Porque ele está demonstrando que ele tem uma criatividade, da vivência, do imaginário dele, né? Que ele não está só colocando ali no papel coisas autobiográficas, ele está indo além, ele está dando asas à imaginação, ele está se ampliando, né? Sim. Mas então não tem como. Então, George Orwell nasceu na Inglaterra, né? Na Inglaterra Imperial. Ele nasceu nesse contexto de imperialismo, né, que todas as nações europeias queriam fazer colônias no resto do mundo todo. E a colônia mais conhecida que a gente sabe da Inglaterra, né, na época dele, era justamente a Índia. E justamente o pai dele era policial do ópio na Índia. Ele nasceu nesse contexto familiar. Ele não era uma família rica, mas ele conseguiu uma bolsa no colégio rico. Ele tinha os irmãos dele. Então, o pai dele fazia aquela polícia do ópio, né? Aquela questão, aquela coisa horrenda, né, que o Império Britânico imprimiu ao povo chinês, né, de estar ali plantando ópio, se entorpecendo, né, e aí conseguindo levar essa dominação imperialista, né, décadas a fio, né. Então, George Orwell já foi, Eric Arthur Blair, né, que é o nome dele, né, ele já foi vendo essas diferenças, né, essas diferenças sociais. Ele era um autor muito, né, sensível para essas questões de justiças sociais, né? Política, né? Ele é um autor muito antenado com o seu tempo. Então, ele era socialista de formação mesmo, marxista, trotskista. E ele, imagine se um autor dele, ele era da Inglaterra, né? Como é tido um país, né, mais desenvolvido. Imagine se nós tivéssemos um George Orwell brasileiro, né? Africano, latino-americano, né? Com a gostada ia ser a crítica dele, a obra dele, a partir desse sentido. Então, ele até se sujeitava a viver, né, trabalhando em carvoarias, né? Essa questão do capitalismo, da revolução industrial, ter que trazer a energia, a questão da carvoarias. Ele se colocou dentro dos trabalhos carvoeiros, ficou analisando. Ele ficava transitando entre mendigos, né? Inclusive tem uma obra dele aqui, né, na Pior, em Paris, em Londres, onde é justamente essas experiências dele, vivendo de subemprego e vendo como é que era essa realidade. E ele também trabalhou, ele foi internado no hospital, e parece que tudo era experimento social para ele. Tudo ele fazia questão de registrar. Então tem um texto para ele, Como Morrem os Pobres, né, que fala justamente desse período que ele passou internado nesse hospital lá na Inglaterra. A sensibilidade que ele tinha com o outro, que a enfermeira não estava tratando bem, que não estava tendo um tratamento humanizado e tudo. Então, ele já pegou um pouco essa herança do pai dele, né, de ser policial do ópio. Ele já foi, de certa forma, um agente, né, do imperialismo. Sim. E ele notou bem isso. Ele conta, né, que Atirando no Elefante, no artigo dele, que ele escreveu várias tipologias na prosa, né? Infelizmente ele não foi poeta, que nem Montello. Montello escreveu muito na prosa, mas acho que não se arriscou muito nos versos. E ele, da mesma forma, escreveu muito na prosa. Tem cartas, né? É um gênero autobiográfico por natureza. Diários, também autobiográfico por natureza. E tudo confluía para isso. Crítica social, crítica política do tempo dele, do século XX. Eu falo muito, se tu quiser entender o século XX, tá procurando um cientista social, um cientista político para entender o século XX, né? Que o Eric Hobsbawm falou que era a era das catástrofes, né? Que nós sobrevivemos a esse século, a humanidade sobreviveu, parte dela, né? Porque outra já não teve tanta sorte. Então, tu pode ler George Orwell, né? Que se tu gostar de literatura. Não, eu quero aprender ciência política, mas quero aprender de outra forma. Então, tinha textos jornalísticos, crítica literária. Ele fez várias críticas contra Stalin. Esse outro nome, aquele rapaz da Alemanha, que a gente não pode nem falar o nome, né? Que derruba até redes sociais. Então, tudo isso foi refletindo na obra dele. Você falou que ele gostava dos experimentos, né? E ele também estudou nos colégios britânicos, né? E essa visão dele dos colégios, das escolas, né? Que eram muito, eu diria assim, destacadas, ela fez uma diferença. Talvez, viu, aquela citação que você fez anterior aí, que se ele fosse um brasileiro, se fosse talvez de um outro país, ele não tivesse obtido esse conhecimento, essa influência ao nível que ele avançou, né?
E seria um George Orwell, um George Orwell, sei lá, sem nenhuma projeção, né? Inclusive, pelo que eu estive lendo também, ele foi até policial, ele foi até para a guerra, né? Para experimentar esse momento. Mas me diga um pouco sobre as principais obras dele. Tipo assim, fazendo um resumo básico do que ele escreveu, para que os colegas nossos ouvintes possam entender melhor. Exato, essa tua observação foi muito importante, que ele teve uma bolsa na escola de rico, né? Ele até falava, ele não se integrou, ele não se integrava ele não se identificava com a Inglaterra imperialista, não se identificava com a escola que ele estudava, mas ele aproveitou o que ele tinha, né? Começou a estudar. Infelizmente, muitos brasileiros não têm educação, né? Não vai conseguir se expressar como se expressou através da literatura para falar das instituições sociais que tem no nosso país, né? Então, aí tu falaste da guerra também, ele lutou mesmo na Guerra da Espanha, porque tem uma característica dele, que ele era um intelectual, não era um intelectual de gabinete, ele era um intelectual mesmo do povo, intelectual engajado, intelectual orgânico, né, como fala Gramsci, né, que é o grande difusor do marxismo, né, do marxismo soft, vamos falar assim, no Ocidente. Então, ele era um intelectual engajado, então ele foi lutar na Guerra Civil da Espanha, justamente nesse contexto, né, entre comunistas e socialistas, né? Não, comunistas e fascistas chamados, né? Naquele tempo estava em ascensão Franco e eles não queriam de forma nenhuma a esquerda unida, nem tanto, porque tinha uma sopinha de letras, ele mesmo fala que tinha tanto partido na esquerda que eles não se coisavam, eles não se identificavam, não se entendiam muito bem. Então, mas ele foi lutar, pegou em armas, foi para as trincheiras mesmo. Ele chegou a levar um tiro no pescoço, quase ceifa a vida dele, né? Ou deixava paraplégico, né? Porque ou se pega na jugular ou então na cervical, então já era. Então ele quase morreu. E ele era um alvo fácil, porque ele era muito grande, né? Acho que ele tinha mais de 1,80 m. Então, nessa questão, o que é que aconteceu lá nessa época que teve a Revolução Russa, né? Teve muito essa questão de destronarmos monarquias que ainda existiam, né? A própria Revolução Russa destronou a monarquia Romanov, que estava mais de 300 anos dominando na Rússia. Então, a Revolução Russa, né, exportou esse modelo. Então, aonde se tinha, né, um governo fascista, que já era uma contra-resposta, uma contra-revolução a esse movimento, né, comunista que estava correndo no mundo todo, e que hoje tem essa divisão, né? Você tem Coreia do Norte, Coreia do Sul, cada um com uma ideologia, né? Pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, né? Estados Unidos ali com suas influências e a União Soviética com as suas, né? Então, no Norte ficou comunista, entre aspas, capitalista no Sul. Vietnã da mesma forma. Em vários outros países também. Então, teve essa questão. Então, as principais obras dele, nós já podemos entrar nisso, né? Sim. A principal que ele tem é uma pequena, pode ser lida ali numa sentada, que é a Revolução dos Bichos, né? Que é justamente uma sátira, essa questão da Revolução Russa, que, embora eu acho que uma grande sacada que ele teve na vida como intelectual, como artista, foi saber não ultrapassar limites. Como eu te disse, ele era socialista, ele era trotskista, marxista, mas ele começou a ver quando a coisa já estava mudando de lado, quando os socialistas já estavam pesando a mão, quando já estava se tornando uma coisa totalitária. Então, a Revolução dos Bichos nada mais é do que uma sátira à Revolução Russa, né? Porque naquela época tinha muita censura. Inclusive, você quase perde essa obra num bombardeio na casa dele, nos manuscritos, quando ele estava produzindo. Ele quase perde, porque a casa foi atingida, né? Com um morteiro lá, e ele quase perde, mas conseguiu achar os manuscritos e deu sequência. Então, o que é que fala dessa obra? A Revolução dos Bichos, né? Você tem ali o Major, que é um porco bem idoso, que é uma fazenda, né? Tem o Sr. Jones, que é o dono da fazenda, né? Que praticamente eles, vamos dizer assim, explora os animais, né? Para tirar o seu sustento, né? Para fazer o comércio daqueles animais. Então, os bichos começaram a se reunir numa granja e tinha esse Major Porco, que era o chefe, o líder, que já estava para morrer, que decidiu conclamar todos os bichos para fazer essa revolução. E ele representa, muitos eles falam que ele representa Lenin ou Marx, né? Pode ser o Lenin ou Marx. Então, e tiveram outros dois porcos, né? Que é o Bola de Neve, é o Major, né? Bola de Neve e o Napoleão. Então,
O Napoleão, ele precisava, né? O major morreu, estava para morrer, quando ele conclamou todos para fazer a revolução na fazenda, que isso não estava certo, que eles estavam sendo explorados, que eles tinham que fazer a revolução, mas que ele estava para morrer, então ele tinha que deixar um sucessor. Aí, Saulo, nós vamos deixar que os nossos ouvintes eles peguem esse livro e vejam até onde foi essa história, né? E o segundo livro que você acha que vale a pena comentar com os colegas, a gente vai ser breve no comentário, que nós temos ainda uma proposta interessante para a gente continuar aqui, tá certo? Nós temos o tempo aí limitado, né? Nós temos quantos minutos já de... Ok. Muito 40 minutos. Ok, bacana. Então, a Revolução dos Bichos, né? Que são a obra mais conhecida, só para dar um contexto assim maior. Então, essa Revolução dos Bichos, aí tinha que deixar, né? Emergiram 2 sucessores porcos, não é isso? Napoleão, que representa o Stalin, e o Bola de Neve, que representa Trotsky. A gente sabe, né, que na Revolução Russa, quem herdou, né, à custa de muitas manobras nada ortodoxas, né, foi o Stalin, né? Então, na obra, eles vão, o Stalin toma de conta, eles começam a explorar, eles fundam uma ideologia, né, uma ideologia filosófica com áreas, né, de religião, chamada animalismo, né, que 4 pernas é bom e 2 pernas é mal, fazendo referência que os bichos são bons, são os explorados, e os 2 pernas são os homens, são os fazendeiros, são os exploradores, né? Essa questão da dialética, né? Da dialética de classe, né? Marxismo. Então, ele assumiu e tinha que fazer a revolução, e foi dando, né, tarefas para cada um dos bichos, né? E cada um desses bichos representa alguma coisa na Revolução Russa. Ele diz que os corvos são a questão religiosa da Igreja Ortodoxa, os cachorros são a polícia, né, do Stalin, né, que servia para perseguir, para monitorar. Os cabritos, né, que eram os mais bobos, assim, né, seriam os idiotas úteis, né, que eles só ficavam repetindo 2 pernas mal, 4 pernas bom, 2 pernas mal, 4 pernas bom, aquele tipo a massa de manobra, né? Sim. Então, cada bicho ali vai ter uma representação que varia, né, de intérprete para intérprete. Então, certo tempo, ainda estava tolerando o Bola de Neve, né, que é o Trotsky, e que ele teve uma ideia de que os bichos produzissem a própria energia, né, para poder se manter, já que tinham expulso o Sr. Jones, o Sr. Jones tinha expulso da fazenda. Aí o Napoleão, né, que representa Stalin, bota os cachorros para expulsar o Bola de Neve, o Trotsky, e foi justamente o que aconteceu na Revolução Russa. O Trotsky teve que se exilar, né, foi se exilar lá no México, e lá mesmo o Stalin mandou assassinar ele, né? Com golpes, né? Sim. De picareta, quebra-gelo, não vale a pena. Então, tinha a figura também do cavalo, né? Que representava a massa trabalhadora, que é o que mais trabalhava para fazer um moinho de vento, que trabalhava até a morte, até a estafa. Ele ficou doente de tanto trabalhar, foi levado para um hospital fora da fazenda e nunca mais retornou, né? Então, o que é que os bichos foram percebendo? Foram percebendo que o Napoleão estava mudando, né, as coisas dele. Eles fizeram tipo um decálogo, tipo uns mandamentos de como os bichos tinham que seguir. E tudo que eles tinham que falar, que eles tinham que seguir, era justamente o que os humanos faziam com eles, né? Que era não dormir em cama, não beber álcool, essas coisas todas. Mas só que com o tempo, com o Napoleão dominando tudo, Stalin dominando tudo, ele já foi alterando, colocando uma vírgula no final. Ah, não sei o quê, não pode beber, mas só se não for de dia, de noite já pode. Né? Relativizando aquilo tudo que eles tinham combinado, né, em assembleia e tudo para fazer a revolução. Então, o que é que aconteceu já no final, já para encerrar essa história, que o livro é mais curto e o outro é bem mais complexo, eles foram vendo que o Napoleão foi rompendo tudo que tinha combinado, foi se aliando já às figuras humanas de fora da fazenda, né, para conseguir maiores recursos. E uma das proibições que tinha era que ninguém ia morar na sede da fazenda, né? Que a sede da fazenda era simbólico de um objeto de opressão. E quando foi ver, o Napoleão já estava lá dentro, com os outros porcos mancomunados com ele lá, se fartando. Ele já estava andando com 2 pernas, ou seja, totalmente traindo a revolução, que foi justamente o que aconteceu com Stalin, né? Tinha críticas duras com Stalin. Bacana. Olha só, vocês estão assistindo aí, na verdade, uma aula, né? Uma aula sobre a história de George Orwell e associada aí aos conhecimentos da área
eu diria assim, aí nós temos a Europa, nós temos a região da América do Sul envolvida de uma certa forma por sequência, mas eu te pergunto, Saulo, se a gente hoje, por exemplo, se o nosso querido George Orwell fosse vivo hoje, o que você acha que seria o seu principal combate intelectual? Certamente, o que a gente está vivendo hoje é uma consequência, né, do século XX, do que ele já vinha pregando já na obra dele. Com certeza, isso não seria nada novidade do que está acontecendo. Infelizmente, ele tinha uma visão um pouco pessimista para o futuro, né? Ele dizia, você quer imaginar o futuro, já um pouquinho antes de morrer, né, escrevendo em 1984, que é a principal obra dele. Você quer imaginar o futuro, você imagina uma bota emprestando seu rosto no chão. Ou seja, a questão do totalitarismo, né? Sim. Que é justamente o que eu falo nesse livro. Esse livro é a minha monografia em História na UFMA, né, que eu fiz, né? É que eu vou pegar justamente a visão política dele. Inclusive, eu não falo muito da questão das obras ficcionais dele, eu falo muito dos ensaios, né? Porque ele tinha muitos ensaios críticos, né? Muito de política. Essa questão do fascismo, né, que hoje está tão em voga, ele falava muito disso. Ele já falava que o fascismo hoje em dia está muito banalizado. E a partir do momento que você banaliza essa palavra, apontando que todo mundo é fascista, você acaba diminuindo. Porque se todo mundo é fascista, ninguém vai ser fascista. Então ele tinha isso também, tinha essa crítica. Ele fez uma crítica a Mein Kampf também. E a crítica que ele fez a esse rapaz aí, que escreveu esse livro, né, é de que as pessoas não estavam acreditando que ele estava ameaçando. Que a gente tipo, criou um monstro, uma víbora, porque ele estava falando que ia fazer e as pessoas não estavam levando na troça. E no final ele acabou fazendo, né? Que foi o século, né, da Primeira e da Segunda Grande Guerra, né? Que foi justamente levada por esse... E hoje a gente está vendo a questão desses conflitos aí atuais. É um desdobramento, né? A questão da bomba atômica. A questão da bomba atômica foi desenvolvida, né, no século XX, né? Isso. Oppenheimer teve até o filme, né? Que dizimou, né, para fechar a guerra lá para os Estados Unidos fincar mesmo a bandeira, né, de como liderança mundial, jogou aquelas duas bombas, né, Hiroshima e Nagasaki, e hoje em dia se tem as bombas nucleares, e ele já falava disso, já tinha isso. Eu fiquei aqui impressionado, e vocês aí, ouvintes, devem estar pensando assim, mas como é que esse menino que nasceu lá no Piauí, ele veio se interessar pela obra do George Orwell, né? E, na verdade, pela pessoa e pelas consequências, né, desse tratado, de tudo isso que aconteceu na vida dele, né? E, lógico, na Europa e na Ásia e nas regiões ali afins. Mas eu pergunto, Saulo, qual foi em que momento da sua própria vida que você sentiu que precisava escrever sobre George Orwell? Olha, como ele entrou em domínio público, eu notei que tem isso. A mídia gosta muito dele, ele tem filmes falando da obra dele, né? Tu entra ali, impressionante, tu entra numa livraria, tu entra ali na leitura do shopping, tu vai ver várias edições de 1984, ele entrou em domínio público, tem várias, não é todo autor que chega a isso. Isso aqui no Nordeste, vamos dizer assim, chega na capital São Luís do Nordeste, claro que a gente tem uma tradição literária e tudo e tal, mas pelo fato dele ter conhecido isso, da obra ter sido censurada, da obra ter sido traduzida para todos os idiomas, dele ser um autor que é citado, tanto pela esquerda como pela direita. Qualquer político que você for analisar, ver a crítica dele, até num discurso no palanque, ou jornalista político, seja de esquerda ou direita, vai uma hora ou outra vai citar ele. Às vezes até sem conhecer muito, mas cita ali uma obra, vai citar. E cada um vai puxando para o seu lado. George Orwell falou isso, George Orwell falou aquilo, né? Embora ele seja esquerdista, ele era um cara totalmente anti-Stalin. Daí você tira a Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos foi usada pelos Estados Unidos como objeto de propaganda na época, né? Tá vendo? Qualquer que acontece quando a Revolução Comunista toma de conta. Então, no colapso da União Soviética, os Estados Unidos, né, ganhou espaço, aproveitou essa obra, fez um desenho animado, né, que são com os bichos. Ele fez um desenho animado com diretores da Inglaterra, contratou diretores da Inglaterra para fazer e difundir no Ocidente, para espalhar essa ideia de que
Olha como é que eles fazem. Olha como é que a Revolução Comunista chegou. O stalinismo chegou. Disseram que estava do lado do povo e estão fazendo totalmente contrário que as monarquias que eles diziam combater está fazendo. Então a gente chega na principal obra dele, né, que é 1984, né, que é dentro de uma obra desse contexto, né, de distopia, né, desse gênero que também é muito aclamado, muito conhecido. Distopia, vocês têm várias obras importantes. Fahrenheit 451, que é uma obra lindíssima, muito ótima, que faz par com essa obra, 1984. Você tem Nós, que também é uma distopia. O que seria distopia na minha concepção? Não estou dizendo que é a definição correta, mas como é que eu vejo uma distopia? Distopia é uma vislumbre de um futuro próximo, onde você vai estar dominado, submetido a um governo, muitas das vezes não democrático, onde a tecnologia vai ter cada vez mais espaço, justamente na questão da vigilância. Sim. Os direitos humanos vão ser totalmente, aos poucos, restringidos, suprimidos. Né? Então, 1984 é justamente isso. Né? A gente já pode entrar um pouco nessa obra. Deixa eu te falar, eu vi que a Revolução dos Bichos, né, pelo que eu li, assim, porque depois que você me fez a proposta, lógico que eu tive que ler alguma coisa sobre ele, né, sobre a história dele, e sobre os livros também, né, e eles dizem que tem uma camada, né, que a maioria dos leitores ignora nesse livro lá da Revolução dos Bichos. Eu, como não tive a possibilidade de ler o livro ainda, né, escutando você aqui já me interessou, certamente vou ler, né, existe isso? Algum ponto do livro que você acha que não é muito destacado, que passou? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nesse livro, em 1984, que você citou aí, né, ele usa um conceito que eu achei interessante, né, que é o duplo pensar. Né? Fale um pouco sobre isso para a gente, por gentileza. As camadas da Revolução dos Bichos, né? Eu acredito que, como toda obra, né, cada vez que for lendo por outra pessoa, cada vez que a gente vai ler na fase da nossa vida, ele vai dizer alguma coisa diferente, né? É tipo uma obra de arte. Você viu aquela obra de arte com 15 anos, aí você vai ver com 30, você já vai ter outra interpretação. E uma obra de arte, né, uma poesia, uma coisa é bela justamente por isso porque a interpretação sempre vai ser aberta. Você pode especular, pode fazer uma tese, uma dissertação e tudo, mas não vai conseguir dizer tudo nunca. E graças a Deus por isso, porque a obra pode ser feita uma releitura, vai ser feita uma releitura. Então tem sim. Eu acho muito difícil encontrar, né? Porque como se trata de um autor consagrado, já foi muito estudado sobre várias óticas, né? Mas ele pode ser, né? Haver outras camadas, outras interpretações. Inclusive, eu nunca vi ele falando muito da questão de religião. Eu sinto uma lacuna nisso na obra dele, né? Pelo que eu já pesquisei. Eu não vejo ele fazendo comentários, nem na ficção, nem nos ensaios dele. Achei isso impressionante. Até ninguém consegue identificar se ele era agnóstico, se ele era ateu, né? Mas pela orientação política dele, ele deve ter sido mais ou menos uma coisa assim. Mas ele nem criticava, nem falava bom. Você não vê, é tipo um vácuo, tem um vácuo, não se fala em religião. Fala uma outra coisa aqui, mas não se tem. Então, a de 1984 era o quê, né? É a questão do conceito de duplo pensar. Duplo pensar. Que eu achei interessante na abordagem que eu vi assim rapidamente lá na leitura. Isso é uma das características que tem no 1984, né? Que nós estamos tratando de um governo totalitário, né? Que se fala que é o Partido Socialista, né? Na Inglaterra. Porque nesse contexto distópico aqui, ele já estava vislumbrando que o mundo estava dividido em 3 grandes blocos, né? Que é justamente o que a gente está vendo hoje, né? Nações ali principalmente em época de conflitos de guerra, né? Nações ali se unindo, né? No futuro, provavelmente, a gente vai ter só uma América, né? E na Europa ali vai ter outro, na Ásia vai ter outro. Então são super grandes blocos, né? Se unindo para ter mais força, né? Para quando tiver algum conflito, eles terem mais força, não é isso? Então, o duplo pensar é justamente isso. Lá, no 1984, tem a questão da nova fala. O que seria a nova fala? É tipo você tirar deles a noção dos significados que as palavras têm hoje, né? A questão de democracia, tem aqui um apêndice no final do livro, 1984, que ele faz uma descrição. Tem um dicionário que justamente o protagonista do filme, que é Winston Smith,
ele não era um ploreta, não. Eram 3 classes sociais. Era a classe social, a elite, né? Os donos dos partidos, os militares e tudo e tal, que se identificavam com o macacão preto. O Wilson Smith estava ali no, tipo assim, no segundo escalão. Ele era um funcionário do Ministério da Verdade. O que era o Ministério da Verdade? O Ministério da Verdade era justamente fazer um revisionismo histórico, suprimir tudo que não era a favor do partido, ou seja, ele trabalhava ali numa mesa, tinha uma máquina na frente dele, ele ficava analisando revistas, jornais e suprimia muito o que aconteceu na ditadura, né? Entendi. Na ditadura recente. E ele tinha uma censura, né? Aquela parte, né? Ele jogava num chamado buraco da memória. Ou seja, aquilo ali era queimado, era esquecido, não tem nada a ver com o partido, não tem nada a ver com o conteúdo do partido. Então, ele era esse funcionário de macacão azul. E tinha os ploretas, né? Que era a grande barra, mais de 95% da população que vivia ali anestesiada, sem condições de vida nenhuma. Já tinha ali um controle, o grande irmão está de olho em você, de todo um controle, né? Sim. Panóptico, que a gente vê muito hoje, que é essa questão da tecnologia, né? Ele tinha a questão da teletela. A teletela o que era? Era uma TV assim, quadrada, que ficava dentro da casa das pessoas e que ela gravava tudo que a pessoa dizia e ficava rodando propaganda do partido todo o tempo. Aí tinha uma ginásticazinha ou outra ali para fazer, que a moça aparecia na televisão e mandava, vamos se levantar, fazer uma ginástica aqui e acolá. Ou seja, bacana, rapaz, essa questão da tecnologia, né? Que hoje em dia a pessoa achar, a gente que tem que usar a tecnologia, achar que está oculto, é muito inocente. Verdade. Talvez um índio ou outro que nunca se registrou o seu CPF ali, tudo bem. Eu não digo nem pelo Estado, não. Às vezes é por um vizinho que tem conhecimento de informática, conhece saber tudo da tua vida, com algum simples dado que ele consegue pegar. Verdade. Rapaz, é interessante essas abordagens aí que você está colocando, né? E você citou anteriormente aí que tudo que a gente fala hoje, né? Os políticos falam, tem muito a ver com o que era citado já nos livros aí do George Orwell. Mas eu pergunto para você, dos livros que você já leu dele, tem algum que você acha que pelo seu conhecimento é mais esquecido, que as pessoas não dão muito... Você pode ser breve na resposta, que eu tenho outro assunto para a gente falar na sequência. Tem vários, né? Eu teria até vontade de ler alguns, mas agora eu estou com pouco tempo, né? Que eu estou no doutorado aí, eu tenho que dedicar 100% ao doutorado. Então, eu não tenho muito tempo. Então, tem muitos livros bons. Flor da Inglaterra, né? É um livro que pode ser um livro ali, uma narrativa mais curta. Você também tem um pouco de ar. Também é um livro já ali contextualizado ali na Primeira Guerra Mundial, que você tem um protagonista ali que é contextualizado na Primeira Guerra Mundial. Mas eu acredito que o livro mesmo que vai identificar ele pelo resto da vida é 1984. Okay. Eu vi também uma citação de algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre ele, né? E eu queria que você me falasse rapidamente sobre isso. Agora, aqui é a curiosidade, já é pessoal, mas certamente nossos ouvintes vão aprender com isso, né? O que você acha que a nova língua, né? Que hoje se manifesta através dos algoritmos ou através da polarização política deliberada? Você tem alguma coisa a ver? Conhece um pouco sobre isso? Com certeza. A questão da nova língua, né? Alterar as palavras, dar novo sentido, criar novas palavras para defender alguma ideologia. Nós tivemos agora, o tempo foi vetado, né, pelo presidente, a questão, né, daquela terminologia nova que foi criada aí. Que tentaram emplacar, né? Mas até o presidente viu que não tinha sentido. Então é isso, a linguagem utilizada como meio ideológico, né? E na nova língua, como tu falaste aqui, ele tinha esse trabalho de fazer o dicionário, né? De várias edições do dicionário da nova língua, que tinha também a questão da despessoa, né? O que era a despessoa? Era aquela pessoa que era eliminada pelo partido e todo o registro daquela pessoa também era eliminado. Desaparecia. E está lá no dicionário, despessoa. A polícia do pensamento, né? Que era responsável por fazer toda essa questão ideológica. Winston Smith, a grande questão, né, do Winston Smith é que ele vai se revoltando contra esse sistema. 3 aspectos principais, eu acredito que está no livro, que eu acho que é o que fizeram com que ele teve o fim que teve, né? Ele ficou vivo. Sim. Mas qual foi? O primeiro deles, ele começou a escrever um diário. Ou seja, ele começou a querer abrir a mente, né? A escrever um diário, a falar tudo isso. Isso aqui está errado, isso aqui não está certo. E ele fazia num cantinho da casa dele, onde a teletela não pegava. E colocava dentro de um buraco ali dentro da parede, né? Para ele consultar, fazer, escrever, tudo parar.
O segundo ponto foi começar a se relacionar. Ele começou a se relacionar com a personagem chamada Júlia, que também era proibido ter essa questão de relacionamento. Ter essa questão de sentimento, nutrir amor, questão espiritual. Porque no sistema totalitário tu não vai ter isso. Porque o que é para ser endeusado, vamos dizer assim, vai ser o quê? O partido, né? A política, a revolução, né? A revolução em primeiro lugar, o povo em primeiro lugar. Você tem que amar isso. Não precisa de religião, não precisa de nada, nem de esposa, nem de nada. E o terceiro ponto foi que ele tomou contato com um livro panfletário chamado de Goldstein, né? Goldstein, quem é que era? Era a figura do inimigo externo, do grande irmão, né? O grande irmão representa o Stalin na obra, né? O grande irmão está de olho em você, você está sendo monitorado. Então, ele representa o Stalin. E ele começou a ler esse livro, que era subversivo, mas ele encontrou e começou a ler. E tinha um personagem que se dizia amigo dele, chamado O'Brien. O'Brien nada mais era do que o espião da polícia do pensamento, que já estava analisando os passos dele. Ele está ficando muito subversivo, esse rapaz. Bacana. Então, ele certa feita conversando com a Júlia no quarto dele, né? Provavelmente depois ali de um momento de amor, né? Que era proibido. A polícia do pensamento invade a casa dele, né? De forma truculenta, como a gente está acostumando ver, né? Teve até um jornalista recente que no dia 10 isso. Agora teve um caso aí absurdo que eu também até critiquei, né? Recentemente, e até falei que foi na minha terra que aconteceu isso, né? Que foi Rosário, que aquele território ali onde aquele cidadão foi importunado na sua residência às 6 horas da manhã, no dia 10 agora, exatamente Bacabeira, que era Rosário, né? E a gente está vendo isso que ele citava aí acontecendo e todos aceitando isso de forma, né, como se fosse comum, né? Felizmente. Então a gente tem que rever isso. Mas aproveitando, deixa eu te perguntar, se você tivesse que fazer uma pergunta hoje para George Orwell, que pergunta você faria para ele? Uma única pergunta. A inteligência artificial pode ajudar nisso daí, né? Se você quiser pesquisar, mas não é a sua, né, a resposta. Mas assim, eu ia perguntar, e aí, o que tu tá vendo hoje? Né? Se ele estivesse vendo aqui o que está acontecendo, esses conflitos aí. Tem a ver com o que você estava pensando? Certo. E tem alguma justificativa, tem alguma opção para que isso não aconteça? Se você escolheu escrever sobre George Orwell, certamente você teve algo que, tipo assim, algo que te inspirou, né? Qual foi a descoberta mais surpreendente durante a sua pesquisa sobre ele? Identificar essa questão, né? De que ele era um autor, ele era um cientista político, cientista social, que utilizou a literatura para se expressar. Até porque ele tinha que utilizar meios, né, para chegar até a população, né? Ele não podia bater de frente, falar diretamente. Então ele criou o quê? Criou ali uma sátira com a Revolução dos Bichos, criou uma outra ficção com 1989, para criticar, né, governos totalitários. E foi isso. Então ele é um autor totalmente... Não sou eu que estou divulgando ele, é o mundo que divulga. Sim. Toda hora se fala nele, toda hora se fala um cientista político falando. Tem resenhas na internet. E tudo que ele está falando está acontecendo de certa forma, né? Então é isso. Agora, Saulo, você falou um negócio aí que é interessante. Assim, não sou eu que estou divulgando ele, você está divulgando ele. Você está ao ponto de... Olha só, eu tenho 64 anos, vou completar 64 anos agora no dia 26 de março. Eu já aproveito para dizer para os colegas aí que mandem o meu presente lá para minha residência, que eu estou aqui aberto para receber o que vocês mandarem, né? Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho 64 anos, cara, e eu já tinha ouvido falar desse cidadão, desse escritor ou desse homem, né? De uma forma muito superficial, e quando você se apresentou para a gente bater um papo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. Então, você de verdade faz a diferença nisso aqui, né? Agora eu pergunto para você assim, como é que você espera que os seus leitores terminem o seu livro em relação ao Orwell? Onde esse livro está disponível? Como é que eles podem adquirir? Ele está disponível, né? Que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Ele está disponível na Amazon. Uhum. E eu deixo também gratuito o PDF na internet. Às vezes eu disponibilizo gratuito na internet, que eu acho que o livro, como objeto cultural, tem que ser disseminado aqui na educação. Tem que ser gratuita, de qualidade, né? Uhum. E tudo isso. Então, todos os outros meus livros também, que eu tenho vários outros livros, né?
Eu também trabalho com essa questão da literatura maranhense. Eu estou com um projeto agora, né, de trabalhar com a literatura maranhense. Resgatei há pouco tempo 3 livros do Inácio Raposo, poeta, né, de Alcântara, que estava totalmente esquecido. Bacana. Entrei em contato, descobri também que o sobrinho dele também está nessa empreitada, né, de resgatar algumas obras dele. A gente fez até uma palestra na Feira do Livro. Então, é isso. Então, esse autor é inesgotável. E eu tá vendo aqui, eu tenho vários livros dele aqui, já li alguns assim por alto. Tive que ler para fazer a monografia, né? Então, é um autor inesgotável. Tem filmes, né? Dentro desse campo da distopia, eu acredito que vai crescer muito, né? Porque vai ter muita gente se inspirando para saber como é que vai ser o futuro, ainda mais no contexto de hoje, né? Com muitas ameaças de guerras, conflitos aqui isolados, aqui ou acolá. E tem essa questão também da pessoa aproveitar e já fazer essa questão de que o apocalipse está chegando. Mas não é tanto assim, não. Sempre houve conflito no mundo, né? O que não tinha antes era informação. Hoje em dia ocorre uma guerra em tempo real. Tem até uns cientistas, né, que fazem um relógio, né? Relógio do fim do mundo, não é isso? E que ficam falando que está faltando poucos minutos. Mas acho que também não é assim, não. Se bem que com essa questão do armamento nuclear vai trazer muito prejuízo se começarem a ser usado, né? Então tem essa questão do Irã aí, os Estados Unidos invadindo outros países, inclusive aqui no próximo ao Brasil, né? Questão do Maduro, esses conflitos, né? Essa união em blocos, né? Como é que vai ser o futuro? Será que a América vai ser uma só? E lá na parte da Europa, da África, como é que vai ser esses blocos? Quem vai se unir com quem? E declarar uma guerra, né? Como ele vislumbrou aqui, né? Ele vislumbrou 3 grandes blocos, né, políticos, né? Então, eles vivendo em constante guerra, em constante conflito, essa questão do inimigo interno, né? O ditador totalitário aqui, para fazer uma média, né, com a população, ele tem que sempre deixar a população com medo. Ó, tem sempre alguém externo que é ruim, que quer o nosso mal. Então, a gente tem que estar sempre preparado com armas. Vocês têm que estar sempre comigo, me deixar aqui no poder direitinho que eu vou, né, transmitir. Isso até a nível, né, hoje, estelar, né? Galáctico, vamos dizer assim, porque hoje já está feita até, né, a polícia, né, da NASA, né, polícia da NASA, a questão do... Antigamente se tinha, né, as grandes navegações, né, exploração, já se achava isso, né, o ápice da tecnologia. Hoje em dia, né, as grandes navegações são no espaço, né, comandada por Elon Musk, né, os países, né, que querem lançar, que querem chegar à Lua novamente, que querem habitar Marte, e sempre com essa questão do inimigo externo, né? Pode haver vidas extraterrestres que queiram combater o mundo, então vamos se unir, né, para chegar lá e para ter armas suficientes para combater essas ameaças. É interessante, né, como nós somos manipulados de certa forma, né, Saulo? Assim, porque enquanto a gente está chegando ao conhecimento das galáxias, né, das constelações, o nível aí do universo, nós estamos deixando o povo, né, cada dia mais sofrido, com fome, né, exatamente para ser submisso, né? Então esse é um ponto importante para a gente repensar, né? Deixa eu lhe perguntar, nesse seu livro, assim, tem alguma mensagem que você gostaria que ficasse gravada no leitor? Tem até um trecho aqui, tem vários trechos, né? Vários trechos nessa obra, né? Mas tem até um trecho aqui no livro que eu deixei separado. Sim. Que tá bem na conclusão da... Posso abrir aqui essa aqui? Pode. Diga qual é a página aí, por gentileza. Tá bem na conclusão da monografia, na página 84, bem no finalzinho. Certo. Espera aqui, dele. Ok. Que ele demonstra essa questão, por que ele se tornou um intelectual engajado, né? Um escritor voltado a fazer crítica social, né? O que é que ele diz? Dizer eu aceito em uma época como a nossa é dizer que você aceita campos de concentração, cacetetes de borracha, Hitler, Stalin, bombas, aviões, comida enlatada, metralhadoras, golpes, expurgos, lemas, esteiras da linha de produção, máscaras contra gás, submarinos, espiões, arruaceiros, censura à imprensa, prisões clandestinas, aspirina, filmes de Hollywood e assassinatos políticos. Ou seja, isso é um ensaio dele político, né? Falando eu achei bem crucial. Um pouco antes eu coloquei outra citação de que ele fala por que ele tomou essa atitude, né, de se tornar um intelectual engajado, né?
de ir para ser um porta-voz do povo, né, das injustiças sociais que estavam acontecendo. Ele disse que não tem como ficar. Tu ficar inerte uma questão dessa é muita sensibilidade da tua parte. O próprio Sartre fala isso, né? O intelectual engajado é importante. Ele tem que se engajar de certa forma. Não deve ficar preso a isso, né? Porque a arte e a literatura, né, se justifica por si só, né? A arte não tem um porquê, não tem um objetivo específico. A arte se justifica por si só. Então, ele fala isso, ele demonstra essa sensibilidade, e esse livro fala um pouco disso. Não é o primeiro, existem várias linhas só nesse sentido, porque se for falar dele, com certeza vai ter que falar dessa questão, né? Tem aqui os diários. Quando ele escreveu os diários dele, está todos disponíveis na internet, são diários de guerra. Né? São diários que ele vai falando ali da vivência que ele tem, que ele passou por essa Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele viu, inclusive fala que foi ele que inventou essa questão, esse termo chamado Guerra Fria. Guerra Fria? Ele Guerra Fria dizem que foi ele, né? E Saulo, nós estamos nos encaminhando aqui para os 15 minutos finais do nosso bate-papo aqui, né? Eu espero que os ouvintes estejam retirando dessa nossa conversa a essência, aquilo que realmente importa, para que a gente possa ter uma vida mais agradável, né? A gente, leve a paz ao redor dos nossos convívios, né? Que a gente possa também inspirar pessoas, né? Como você aqui, inspirando, né, as pessoas a lerem, a terem um posicionamento político pessoal também. Isso é importante, a gente assumir isso, né? A gente não pode estar em cima do muro, né? A gente tem que ter uma posição, né? Quem se coloca em cima do muro nunca está em lugar seguro. Eu sempre digo isso. Eu acho que a insegurança hoje, a gente sabe que também está do outro lado, é inseguro, mas em cima do muro é pior, né? Em cima do muro você não tem a proteção do muro, né? Você entendeu? Em cima do muro você está exposto aos dois lados, né? Isso já tomou um lugar, né? Em cima do muro. E outra pergunta agora para você, meu irmão. Existe algum paralelo entre a sua vida e a vida do autor? Acredito que sim. A gente se identifica, né? Ele nasceu numa época anterior à minha, mas eu não... Aí fica por aí, né? Ele nasceu na Inglaterra, eu nasci aqui na América Latina. Assim, a questão do gosto da ciência política, né? Que são as duas áreas que eu mais amo hoje em dia, a questão da ciência política, a sociologia, né? E, como eu te disse, né? Eu me formei em várias coisas. Assim. Diga novamente em que você se formou, para poder a turma lembrar aí, porque no começo a gente foi aqui meio que... em Direito. Certo. Formei em História e Ciências Sociais. Direito no SEUMA, História na UFMA e Ciências Sociais na UEMA, né? Certo. Aí, como eu não consegui mexer em nenhuma das áreas, foi em Letras, né? Sim. Aí agora eu estou no campus das Letras. A letra, que é bacana. outra grande paixão. Muito bacana. Mas o que você hoje atua exatamente, assim, profissionalmente, tem uma área que você atua. Qual é essa área que você atua hoje? Sou professor. Professor. Você é professor de qual disciplina? Letras agora. Na área de letras, né? Eu estou muito dedicado só à minha tese, bacana. Né? Estou começando agora, né? Que vai ser Montello. Eu vou estudar crítica genética de Montello. Rapaz, José Montello é o meu patrono da Academia Literária do Maranhão. Eu estou estudando ele também, gosto muito. Tem vários escritos sobre ele já, algumas coisas que você pode até, de repente, alguma. Lógico que a gente está aprendendo todos os dias, né? Mas eu pergunto, o que significa ser orwelliano para você? Orwelliano, né? Essa coisa mesmo distópica, totalitária. Essa questão mesmo de resistir, de lutar contra. Independente da ideologia política, não deixar a totalitarismo tomar de conta. Porque se deixar o totalitarismo tomar de conta, a questão política, vai ser o fim da população, né? E nós estamos vendo justamente hoje, está vendo resquícios. Eu não estou dizendo não no sentido de 1984, mas nós estamos vendo nos dias atuais resquícios. Não sei se tu está percebendo. Sim. Alguns pontos aqui e acolá está vendo isso. A gente já teve essa questão do jornalista que nós falamos que ele está fazendo o papel de jornalista. Já tiveram várias outras matérias de outros jornalistas falando de algum outro ministro, de algum outro político, e ninguém chegou na casa de jornalista para querer questionar o cara. Uma matéria simples. O que é que custava do alvo da matéria só chegar? Não, eu usei, peço desculpas, vou ressarcir. Uma coisa simples, um uso do carro oficial, né? Ou falar, não é nesses termos, eu como autoridade eu tenho esse direito, não sei o quê. Eu não queria usar o do federal, eu achei usar do estadual, como governador. Mas mandar a polícia para intimidar o rapaz lá,
né? Então, e hoje em dia a esquerda não tem que se ficar falando, se ainda te fazer de coitado hoje em dia, porque a esquerda já está há décadas. Infelizmente, como eu vejo essa questão da esquerda e direita, eu vejo que a direita é uma coisa mais voltada para o passado, a questão dos fundamentos, né? A questão da formação do Ocidente, religião, formação da família e tudo, e a esquerda quer vir justamente romper com isso, porque a esquerda já quer levar a um outro ponto, não quer convivência, ele quer tipo construir um novo homem, construir uma nova pessoa, sem religião, livre para fazer o que quiser, se quiser formar família, se não formar. Religiões têm que ser suprimidas, porque vale mesmo, é o que está. E a esquerda hoje está dominando tudo. Hoje você praticamente não se fala de direita. A direita hoje está tendo que militar. Antes a direita não tinha que fazer isso. A direita hoje está tendo que usar as estratégias que a esquerda sempre usou para chegar ao poder, né? Que é militar, fazer base, criar jornalistas, criar obra de arte, literatura, né? Voltado para o pensamento da direita. Porque o domínio hoje, e eu sempre na minha vida, eu gostei sempre de ficar do lado mais fraco. Até quando eu era criança, eu via um amigo meu ali sendo vítima de bullying, eu entrava na briga. Poucas vezes que eu entrei na briga, eu não gostava, eu ia lá na pessoa, por que tá fazendo isso com o cara, não sei o quê. Às vezes eu chorava de raiva por conta disso. Então eu sempre gostei de ficar do lado mais fraco. E o lado mais forte hoje, sem dúvida, é a esquerda, o progressismo. Está tomando de conta de tudo. Aqui no Nordeste, né, o domínio. Infelizmente, eu acho que nessas próximas eleições está mais próximo da esquerda ganhar novamente, já de vários tempos que vem, né, de anos a fio de governos de esquerda, do que de direita. E o Estado está sendo instrumentalizado. Você pega um Estado desse aqui que está um domínio, não sei quanto tempo, de oligarquias, no Piauí, não sei quanto tempo com a esquerda. Ou seja, esse pessoal está em todos os órgãos, todos os poderes, executivo, tudo aparelhado. Por mais que chegue ali um governo diferente, com a ideologia de direita, né? Que lá nos Estados Unidos é simplificado, porque você só tem dois partidos. E essa questão de ter vários partidos aqui no Brasil pode ser de um lado bom, mas pode ser do lado ruim, porque a pessoa fica um pouco sem entender. E às vezes vota num candidato que não defende um princípio que é fundamental na vida dela. Então, a direita está vindo com isso, né? Com a questão mesmo de... Só para concluir, com essa questão mesmo de conscientizar, de mostrar quais são os valores que defende, e a pessoa decidir o que é que vai acontecer. Porque o que é que Montesquieu falava, né? Quem passa muito tempo no poder é tentado abusar dele. É verdade. Na política. Verdade. Eu não acredito assim na política, eu sou meio Warren nesse sentido, eu não acredito que a política infelizmente tem esse viés de querer o domínio total, né? De querer ficar só com eles ali, de um lado ou de outro. Não tô puxando sardinha. Então, esse fla-flu, essa alternância de poder nos moldes dos Estados Unidos, né, que são republicanos e democratas, eu acho que a população ganha, porque está vendo um fluxo, né? É tipo a esquerda querendo avançar com algumas pautas, né? Com algumas pautas libertárias, né? No sentido de costumes, e a direita segurando. Então tem um governo de um ano, vai e avança. Não deixar só um dominando, porque cada um vai imprimir sem ter as mudanças necessárias que a sociedade precisa. Na verdade, Saulo, eu acho que nós temos que nos fortalecer para manter, por exemplo, os valores, né, éticos, morais, né? A questão, por exemplo, a gente vê, né, como a gente está assim, distorcendo a realidade das coisas, né? Querendo transformar homem em mulher, mulher em homem, né? Não nada contra a questão da sexualidade, né, da escolha pessoal, mas é esse exemplo que nós vimos aí recentemente de uma deputada, né, se eu não estou equivocado, né, que assumiu querer ser homem, era um homem no passado, assumiu ser mulher e agora quer assumir uma comissão de mulher. Então isso é um ponto que eu me revolto, eu tipo assim, eu coloco um posicionamento muito crítico sobre isso e escrevi sobre isso ontem, divulguei, falei, né? Até inclusive enviei um áudio sobre essa questão para alguns colegas, alguns rebateram com posicionamento, cada um tem o seu, né? E a gente vai. Mas nós temos que garantir uma maior compromisso, né, das pessoas para que a gente possa assegurar pelo menos o direito de ter uma família, né? O direito de uma convivência
pacífica, né? Que a gente tem quebrado muito isso de todos os lados, né? De certa forma, né? Isso vale para quem é do lado ou do lado republicano ou do lado democrático, vai igual eu aqui. Agora, para encerrar a nossa conversa, né? O nosso bate-papo, eu queria, em primeira mão, agradecer pela oportunidade de estar com você aqui, né? Pelos aprendizados que a gente está aqui trocando, né? Pela oportunidade de estar aqui no local, Porto Estúdio. No Porto Estúdio aqui, que é do grupo, como é que é o proprietário? É o Porto, né? O Porto, juntamente aqui com o nosso colega Luan, né? Que está dando suporte aqui para o nosso trabalho. Eu agradeço pela oportunidade e, logicamente, quero também aproveitar para dizer que a gente está aberto para fazer uma parceria, né? Para que possa usar mais esse espaço aqui também, porque, viu, Saulo, eu vou ser breve aqui, mas eu preciso dizer, eu faço esse trabalho, Saulo, eu faço esse trabalho aqui, mas eu não tenho nenhuma remuneração por ele. Eu faço pelo prazer de buscar, de informar, de levar algo para alguém, né? Certo? Mas a gente precisa sobreviver também, né? E para sobreviver, a gente precisa do apoio. Por exemplo, tem um colega nosso, que é o dono, que é o da rádio web aqui, que é o Fábio Hunter, que deve estar nos escutando agora, que é o cara que me apoia em tudo, que vai para todo lugar. Mas ele também precisa manter a rádio, manter o negócio, e aí a gente tem que todo mês estar pagando um valor, né? Então eu espero que os colegas aí que nos escutam, né, que possam contribuir com o nosso trabalho. A gente tem o telefone que é o 981359372, vou repetir, 981359372, que também é o número do meu Pix, né? Quem puder ajudar, esteja aí à disposição. Tem colegas que fazem isso, já fizeram, e eu agradeço. E também quero aproveitar para dizer aos ouvintes que nós temos já na semana que vem, no sábado, uma conversa com o nosso querido escritor e poeta, também advogado, né? Rogério Rocha, fenomenal. Eu vou estar aqui com ele, certamente, não exatamente nesse local, porque ele já havia marcado um outro, né? A gente vai estar conversando no sábado às 10 horas também. E eu espero que os ouvintes estejam conosco. Eu queria que você fizesse as considerações finais, né, sobre o nosso bate-papo. Se tiver algo que eu não perguntei para você, desculpe, porque o meu aprendizado sobre o autor, né, sobre a pessoa que você trouxe aqui, ele se iniciou com a sua proposta, né, e isso foi muito bom para mim, né? Hoje já tenho outra visão sobre essas questões. E se teve algum ponto específico que você queira acrescentar, fique à vontade. Nós temos aí algum tempo para você encerrar. Não, tudo bem. É só isso mesmo, a questão, né, da que a gente estava falando aqui da última. Que as pessoas tenham consciência, né, do que está acontecendo. Que a pior coisa que tem é tu ser levado por uma ideologia, alguma coisa, sem ter consciência do que está acontecendo. Porque eu era esquerdista. Eu era bem esquerdista, mas sem saber. Eu me filiei no Partido Comunista, depois saí. E sem saber. E acho que é importante que o debate tem que ser trazido aí. Saber mostrar o que é de esquerda, o que é de direita, quais são os valores, você saber qual lado que você vai tomar, né? Para as pessoas. Porque as pessoas também têm o direito de ser conservadores. As pessoas têm o direito de querer, né, seguir uma religião cristã, querer formar família tradicional. Isso também é diferença, ainda mais hoje. Então, acho que isso é a democracia. Então, não é uma coisa suprimir na outra, né? Os dois têm o seu direito. Quem vai decidir isso é a pessoa. Mas, né, com consciência, sabendo que é um cada lado, né, e o outro para tomar consciência. Acho que essa é a maior mensagem que eu deixo final, essa questão, essa polaridade que nosso país está, né? Certo. Deixar que as pessoas estudem bem sobre uma coisa e outra, só pesem, né, e tomam suas próprias decisões sem ser perseguido por isso. Você falou sobre a questão da religião, né? E eu sou muito mais da espiritualidade, eu gosto de... a religião, para mim, ela é um ópio, né, de verdade, né? Mas eu quero... assim, eu digo isso, mas cada um tem o seu posicionamento. Eu tenho espiritualidade, acredito no ser supremo, acredito no ser superior, né? Mas eu te pergunto, assim, já é que você falou disso, encerrando definitivamente, o George Orwell, ele foi um profeta ou um observador? Última pergunta. Profeta. Com certeza. Profeta do absurdo, do apocalipse. Agradecemos aos ouvintes aí, nós encerramos aqui o nosso momento
Parabéns pelo trabalho, nosso querido Saulo. E estamos aí. Forte abraço a todos. E até a próxima. FalaSanches.com. Fala, chances,